Provérbios, o livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 16, o versículo 18. Glória a Deus. 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19. Quantos localizaram a passagem? Diz-nos assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Qual o tema da nossa campanha? Senhor, nós lemos a palavra, temos o esboço, o Senhor tem tudo o que quer falar para nós, e é isso que queremos ouvir, e pedimos que nada mais, nada menos do que o Senhor quer falar conosco é que seja dito. Manifesta a tua glória e misericórdia, enquanto a palavra é anunciada, opera os teus milagres, cura esse coração que está dando pontada e não vai dar mais. Opere estes milagres de socorros, de mudanças. Opere as grandes obras. Nós te pedimos, e se o Senhor quiser, nós sabemos que o Senhor pode fazer. Descansamos em ti e oramos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tome assento. Nesta noite queremos falar com o Senhor nos dando palavras, estando à frente de tudo, sobre o tema, o orgulho e a queda dos orgulhosos. Qual que é o tema? O orgulho e a queda dos orgulhosos. O texto que lemos diz que a soberba precede a ruína. Então, o homem que se enche de orgulho, ele está caminhando para a ruína, E também diz que a altivez do espírito precede a queda. Então, o homem que se orgulha está caminhando para a queda. E nós já vimos e ouvimos nas mensagens anteriores que orgulho é tudo que Deus odeia e que ele é a fonte de todos os pecados, de todas as coisas ruins. Quando Jesus diz que do coração do homem é que procede os assassinatos, os males, as prostituições, as dissensões, as coisas ruins, ele está falando de um coração orgulhoso, um coração que não se rende, não me toque, não fale mal de mim, não me chame a atenção, não é assim que eu sei, não é assim que eu... E aí daqui um pouco, essas coisas geram os sentimentos perversos, geram os sentimentos de derrota, de destruição e de queda. Se nós olharmos para a Bíblia, desde o jardim não, desde a eternidade, com a queda do querubim ungido, não é? Aí vem para o jardim, a Eva se rende ao orgulho, a serpente diz, não, vocês serão como Deus, a soberba. E aí ela de repente vai dar ao marido, e o marido nem pensa se pode ou não pode, tendo ouvido que não podia, e aí a queda, o orgulho, a soberba desse casal levou à queda no jardim, e eles vão para fora tendo que fazer o que não precisariam. A mulher vai ter dores de parto, a terra vai ter espinhos e abrolhos, as consequências de enfermidades, de mortes, por causa do orgulho. E quando nós caminhamos, a época de Moisés, de Noé, no capítulo 6, a terra estava cheia de orgulho. As pessoas, conforme as palavras de Jesus, casavam, davam-se em casamento, comprava, vendia, ou seja, orgulhosamente pensavam só em si, cuidavam só de si. Desde o capítulo 6 de Gênesis, o povo está em si mesmado. E aí acontece a destruição, mesmo depois de tanta destruição e sinais, um dos filhos de Noé vai fazer a besteira orgulhosamente.
e aí vai. As quedas na palavra de Deus, todas elas, se vocês analisarem bem, elas têm uma raiz no orgulho. E todo orgulho, nele vem, faz parte dele, a distância de alguém do Deus humilde. Porque Deus é humilde. Se tem alguém que poderia ser orgulhoso, era Deus. Porque Ele tem todo o poder, está sobre tudo, sobre todos, manda e desmanda, faz e desfaz, toda a vida está nele, Ele que decide se morre ou se vive, etc. Mas Ele é humilde, tão humilde que deixou sua glória, encarnou, andou no meio de nós e disse a nós: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então todo orgulho é um distanciamento de Deus, todo orgulho é uma rejeição a Deus, todo orgulho é uma vaidade que condena a presença de Deus no orgulhoso. Por isso, essa campanha talvez seja a mais forte que você esteja fazendo, e não é mais forte por causa dos tantos milagres e de tantos sinais, mas mais forte porque ela está nos libertando, se dermos crédito à palavra de Deus. Se não, vai continuar vindo na igreja, fechando a cara quando quer, abrindo a cara quando quer, fazendo quando quer, vindo na igreja quando quer, justificando quando quer e obedecendo se quiser. Mas a pessoa que der crédito à palavra, certamente vai mudar o seu comportamento. E eu creio nisso em nome de Jesus, a partir da minha própria vida. Olha o que diz Jeremias, capítulo 9, o versículo 23 e também o 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, ponto. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Por que Deus, com sua sabedoria em Cristo Jesus, estando conosco, diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, e ele causa uma polêmica, não é? Porque até esse momento causa uma polêmica muito grande, porque o Salomão foi o homem mais rico até Jesus, não é? E aí Jesus faz uma comparação: eis aqui quem é maior que Salomão. O Abraão era arquimilionário, o Isaac também, o Jacó também, e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você olhar a fortuna de Davi, na época de Davi, ele era um arquimilionário. Ele patrocinou 70%, segundo os estudiosos, segundo as contas, 70% da construção do templo suntuoso, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com marfim, com um punhado de coisa. Ele era arquimilionário. Dos discípulos de Jesus, os 12, João era um discípulo de bom porte financeiro. O Lázaro, amigo de Jesus, também. E aí vai, tantas outras coisas. Então, até aqui parece que Jesus estaria caindo numa contradição, coisa que nunca aconteceu com Jesus. Mas aí ele deixa mais claro no texto que se segue de Marcos 10. Ele diz assim: como é difícil um rico que põe na riqueza a sua confiança. O problema nosso, é por isso que esse texto aqui é fundamental em tudo isso, é que quando a gente começa a ter um certo poder, a gente deixa o poder nos corromper. Aqui nós estamos falando primeiro do poder da riqueza, por isso que Deus chama a riqueza de mamon, porque a gente confia mais na riqueza do que Deus. Não, mas eu tenho um bom plano, não, mas eu troco esse carro, não, mas lembra do camarada lá que ele chegou num hotel, a menina atendeu ele mal?
Aí ele comprou o hotel e mandou a menina embora. O poder. E aí Jeremias está falando assim, mas não é só essa questão. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. A pessoa quando é muito sábia, e aí vai. Por isso, Deus quer falar conosco sobre o orgulho e a queda dos orgulhosos. O orgulho é uma coisa ruim, péssima, que não se deve ter. E todo esse orgulho que nós estamos falando na campanha, é o orgulho do ponto de vista negativo. Porque se você olhar para a psicologia, o orgulho tem um ponto positivo dele, quando a pessoa se orgulhou por ter lutado, por ter vencido, por ter trabalhado, por ter construído uma história, um legado, etc, etc. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do orgulho que Deus odeia e que precede a queda, que nos leva à ruína. Então, a queda dos orgulhosos. Essas coisas que nós vamos trabalhar aqui, elas não provocam a queda na vida de quem é humilde ou de quem está lutando para não ser orgulhoso. Vamos remediar assim, não é? Mas no coração do orgulhoso, isso aqui é queda fatal. Por exemplo, orgulhar-se da sua beleza. Como assim, pastor? Muitos de nós nos achamos mais bonitos que os outros, mais bem vestidos do que os outros, mais polidos do que os outros. Onde o senhor viu isso na Bíblia? Ezequiel 28:17, a respeito de Satanás. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E o texto continua: por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti ou contemple a sua ruína. O diabo vai cair, porque ele, por causa da formosura dele, corrompeu o seu coração. E por causa da sabedoria, por causa do resplendor dele, ou seja, o brilho dele, a posição que ele estava. Então tem muita gente, irmãos, por que nós temos tantas cirurgias de estética, né? Se aquilo causa uma depressão, não está bem, tem que orar e pensar se deve ou não fazer, mas se é para o bem, está livrando disso ou daquilo, é um outro caso. Mas eu quero trabalhar aqui o lado negativo para a gente não ter isso. A maioria dos casais que a mulher faz uma reparação nisso ou naquilo, começa a dar problema, ciúme e separação. Porque agora eu fiquei bonita. Agora eu quero ver ele falar de mim. E daqui um pouco, ela é tão bonita que ele é feio para ela. Mas esse feio era o bonito que ela casou. Esse feio era o bonito que ela fez declarações de amor para ele. Só que agora ela está bonita e ela não percebeu que o orgulho levou ela a isso. O resplendor. Aí começam as pessoas a elogiarem. Nossa, você é muito linda. Ah, você é bonita demais para aquele homem. Nossa, olha o estado daquele homem, olha para você, mulher. Olha o silêncio. Mas eu posso falar, não posso? Vai me bater não, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quantos homens, porque também chegam num certo estágio e troca a sua esposa de tantos anos por duas. Uma de 40 por duas de 20. Quantos casamentos destruídos nisso? Porque o homem, a mulher, ela envelhece mais cedo. Então, a mulher, quando ela não se cuida, esse envelhecimento vai dar a ela algumas dificuldades, se ela não souber lidar com isso.
E o homem que se envaidece, ele vai pensar nele e deixar essa mulher de lado. Porque o homem, quando ele chega a uma certa idade, tipo 50 anos, ele dá uma renovada. E a mulher dá uma envelhecida. Você não está triste comigo não, né? E aí é a hora do choque. É por isso que, se você perdeu o estudo de terça-feira, eu te convido, em nome de Jesus Cristo, a assistir. Porque trabalhou de maneira especial conosco. Terça-feira, sobre o avivamento na família biológica. Tem dados sobre casamento, situação de casamento, um punhado de coisa. Vai lá no YouTube. É por isso que, olhando para esse estudo, é por isso que o casal tem que ter um avivamento em si. O casal precisa estar avivado. O que é esse casal avivado? É um casal que vive a palavra, que luta para estar com Jesus e servir a Jesus de verdade. O casal, não é só um solitário, ambos. Porque se Jesus estiver dentro dessa casa, essas vaidades não entram. Estou falando de vaidade excessiva, viu, mulher? Você tem que se preparar e se vestir muito bem para o seu marido, para o seu esposo. Seu corpo tem que ser para o seu marido, exposto para o seu marido. Você é uma mulher casada, você tem um dono, seu marido é dono do seu corpo. E você, homem, você tem uma dona, a sua esposa é dona do seu corpo. Você se veste para agradar a esposa, e a esposa se veste para agradar o marido. Estou errado ou estou certo? Falou baixinho demais? O problema é querer mostrar o corpo para quem está fora desse casamento. Mostrar-se, vamos usar assim, mostrar-se por vaidade, para que os outros vejam e falem alguma coisa. Quando alguém me elogia, se é que eu sou digno disso, mas eu não estou tratando sobre ser digno, eu digo, eu amo a minha esposa. Eu falo, no meio do elogio, eu já começo a falar, pois é, graças a Deus, Deus é bom, né? E eu amo a minha esposa, que também é muito linda. Já fecho o pacote. Porque eu sei que para chegar no céu, eu tenho que honrar o meu Deus com fidelidade e a minha esposa. Então tem muita coisa que se evitaria. Agora preste atenção em nome de Jesus e deixe para conversar depois. Tem muita coisa que evitaríamos se não dessemos ouvidos a certos elogios. E começássemos a pensar, né? Por causa dos elogios, a gente começa a pensar na possibilidade de. E esse é um dos grandes problemas. O coração se orgulhou e a sabedoria se corrompeu e o querubim se perdeu. Quem era ele? Ele andava sobre as pedras afogueadas. A glória desse querubim era uma glória incomparável. E ao invés dele olhar para si e dizer, como Deus é bom por ter me feito assim. Não, ele quer agora o lugar onde está Deus, o lado. Porque quando a vaidade excessiva toma o homem ou toma a mulher, geralmente ele quer o lugar do alguém que está ali, talvez melhor do que ele. Por isso que quando um homem compra um carro, ele fica feliz. Nossa, eu tenho um carro. Nossa, eu comprei um Fusca. Eu tinha uma bicicleta. Meu Deus, é bom demais. Eu lembro quando eu comprei uma Brasília. Muito legal. E eu tinha uma moto, comprei uma Brasília. Ou se foi não, a Brasília foi antes da moto. Eu tinha uma bicicleta então. Comprei a Brasília. E andei naquele carro, meu Deus, que maravilha.
Aí você compra uma Brasília e de repente você olha de lado, na minha época, tem uma Opala. Você falou, uai, Opala é melhor que Brasília, né? Aí você esquece que andava a pé e vai querer comprar uma Opala. O problema não é você querer crescer, e você deve querer crescer. O problema é quando você quer a Opala do fulano. E, às vezes, querendo a Opala do fulano, porque é o fulano e você quer a posição dele. Então, toda vez que você cresce, é perigoso você ver um que está acima de você. Você não tem que concorrer com ninguém. Você tem uma vida para viver. Você deve se ocupar com sua vida. Você deve se aplicar na sua vida. O máximo que você puder conquistar nessa vida, conquiste mesmo, mas não olhe para a grama do vizinho. Você não precisa disso. Você não precisa concorrer com ninguém. A carreira que nos está proposta não é para quem chega na frente, é para quem chega. Essa carreira que está proposta a nós independe da posição que a gente vai chegar. O importante dela é chegar. Então, cuidado com a sua beleza. E eu estou falando isso para todos nós, porque até um homem feio também se acha bonito. Até uma mulher feia também se acha bonita. Está entendendo por que eu estou fazendo essa colocação? Tem gente que se acha bonito demais para o marido. Tem gente que se acha bonito demais para a esposa. Mas lá atrás não achava. Então tem alguma coisa errada, tem um orgulho que entrou, então Deus está saindo. Preste atenção e joga isso fora em nome de Jesus Cristo. Se você casou sem ninguém forçar a barra. Então cuide desse homem, e homem, cuide dessa mulher. E não espere que o outro cuide de você, primeiro você cuide do outro, porque cristianismo é começar a partir de mim e não do outro. Está gostando? Então, o orgulho que leva à queda é um deles, orgulhar-se da sua beleza. Tem gente que nunca casou porque escolhe demais. Eu conheço a história, a pastora Vicente lembra lá de Goiatuba, de uma pessoa que uma moça, tocava vários instrumentos, muito ativa, mas ela escolheu, Deus falou, não adiantou e tal, foi, nada aconteceu. Deve ter uns 60 e tantos anos hoje. Não olhe para isso. Olhe para o céu, se encha do Espírito e caminhe a sua história e aceite o que vem do Senhor. Outra coisa, orgulhar-se das suas próprias obras. Onde que está isso? Daniel 4:30, Nabucodonosor. O que ele disse? Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? É tanta coisa que dá até um asco aqui. Ele se gloria das suas próprias obras. Fui eu. O que Deus fala para Israel quando Israel está para entrar na terra prometida a respeito desse assunto? Quando vocês entrarem lá,
não diga que foi o braço de vocês. Ah, mas olha aqui os orgulhosos, hein? Ah, mas nós cruzamos o deserto, fomos nós que lutamos contra os inimigos no deserto, fomos nós que seguramos os braços de Moisés naquela batalha que nunca terminava, fomos nós que enfrentamos a seca, fomos nós. Deus disse assim: olha, eu vou dar a terra, nessa terra você não plantou nada e não fez nada, seu dever era cruzar o deserto, e quando você entrar naquela terra, não diga que foi o teu braço. O que Deus está pedindo do seu povo? No mínimo, humildade. Porque se o seu braço, Jones, for forte, sabe como que tem aquele negocinho que você dá o tal, e ele... É isso mesmo. E aí, não tem um negócio lá que você dá um murro e levanta até... E ele marca o tanto da força que foi gastada ali. Então, se você fizer isso e for lá em cima, saiba que você tem braço porque Deus lhe deu. O Paulo que eu diga, né, Paulo? Você tem braço porque Deus lhe deu. Está me vendo aqui? Porque Deus te deu olhos para ver. E o cego, pastor, o que ele diz? Deus lhe deu vida. Nós temos que olhar para Deus e reconhecer que tudo vem dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Ah, mas eu trabalho muito bem. Tem gente que trabalha melhor do que você e não está tão bem quanto você. Tem gente mais inteligente que você e eu e não estão bem como nós estamos nas nossas posições. Tem pessoas que, se você conversar com elas lá no projeto Irmãos Invisíveis, meu Deus, elas te dão aulas. Aí o Daniel olha e fala assim: olha, não sabia disso não. Pois é, assim, porque isso aqui, o prótons, elétrons, não sei o que, e vai falando e vai dando aula, os caras sabem. Mas é mais inteligente que o Daniel, e o Daniel está melhor que eles. Humildade. Você não tem porque você é bom, você tem porque Deus é misericordioso, que faz o sol nascer tanto para os justos quanto para os injustos. Faça assim, ó. Respirou? Aqui eu perdi o ar aqui. O que foi que aconteceu? Quem te deu esse ar? Você sabia que se fugir 1/1000 de porcentagem do equilíbrio dos gases que nós respiramos, a gente... Deus controlou isso para você respirar. E faça novamente. Bem fundo assim, ó. Vamos lá. Solta. Agora puxa. Quanto que você pagou? E se fosse no hospital? Não tem lugar para a gente exaltar, irmão. Esse Nabucodonosor, ele falou: fui eu que fiz, Irmãos, o dono de todos os tronos na terra é Deus. Não, mas olha os jardins suspensos da Babilônia. Olha o pasto que está te esperando, para você reconhecer o que precisa. 7 anos o orgulhoso foi pastar, até que passou um flash de entendimento na mente dele. Ele disse: só Deus põe no trono e só Deus tira do trono. Aí Deus entendeu, então agora eu te ponho no trono de volta. É simples. Deus odeia o exaltado que não quer liberar essa exaltação e jogar no lixo. Agora tira a exaltação. Deus ama o humilde. Está entendendo ou não? Então, orgulhar-se de suas próprias obras. Fui eu que construí esse império, fui eu que construí essa família. Se não fosse eu nessa família, Deus não gosta disso não, meu querido.
Deus te deu graça. Deus te deu sabedoria. Reconheça o Senhor nos teus caminhos. Reconheça o teu Senhor na tua vida. Reconheça. Minha voz, pastor, minha voz é mais linda que todas. Então canta aí. Senhor meu. Não, é bonita mesmo. Aí daqui um pouco fica rouco. Uai, canta com aquela voz. Uai, a voz sumiu. Uai, mas então a voz não é sua? Não entendo. A voz é de Deus. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser te silenciar, Ele te silencia. Se Ele quiser fechar os seus olhos, Ele fecha. Se Ele quiser interromper toda a sua vida, Ele interrompe. Nossas vidas estão na mão de quem toma decisões e elas acontecem. Se humilha. Vença o teu orgulho. O que mais, pastor? Vocês estão gostando da palavra? Tá curando? Ou está ficando nervoso? Está curando? Outra coisa, orgulhar-se da sua fidelidade a Deus. Não, mas eu sou fiel. Por que Deus está fazendo isso? Não, ó o ignorante. Eu não entendo porque que Deus faz isso, porque eu faço tudo, eu sou fiel, eu sou. Cale-se o homem diante de Deus. Eu lembro do pastor Charles, que eu já falei aqui, de Goiânia. Chegou em casa, falou: Deus, estou ao ponto de desviar. Eu sou fiel, dizimista, sou ofertante, eu sou pregador, eu sou pastor, eu ensino na escola bíblica, o senhor conhece a minha vida, mas olha como está a minha vida. E Deus falou assim: sabe o que você precisa? Ele até estranhou a resposta com surpresa. Ele disse: o que, Senhor? Você precisa ter um encontro verdadeiro comigo. Ele pensou: mas... Porque no dia que você tiver um encontro verdadeiro comigo, nunca vai dizer que está ao ponto de desviar da minha presença. Se o preço da nossa salvação custar mais caro que você imagina, será que seremos salvos? Uai, pastor, Jesus não pagou o preço e ele não está pago? Esse é o preço de Jesus, mas nós temos o preço de ser fiel até a morte. E receber a coroa da vida. Tomar o reino por esforço. Outra versão, à força. De maneira abrupta. Então tem a parte que nos cabe. Quantos irmãos nossos morreram de maneira dramática, drástica? Quantos irmãos nossos passaram por sofrimentos e angústias, como por exemplo aquela irmã que escreveu um livro que eu não me lembro mais o nome, que ela ficou, acho que 2 anos num container, num lugar onde o calor é exorbitante. E aí nós estamos enfrentando uma lutinha e fala: Deus, por quê? E a irmã lá dentro do container, orando, pedindo graça, pedindo Deus força, e ainda rogando para que Deus salve os condenados. Dá para sentar no banco e ficar dando gargalhada diante desses irmãos que estão sofrendo no mundo hoje? Esses irmãos que quando reúnem fazem uma festa e um culto que agrada ao céu e o barulho vai longe. A reunião deles não é morta. Eles não conseguem parar de adorar o Senhor.
E aí eu olho para o altar e imagino se nós estamos pelo menos cumprindo o que deveria. E eu falei nós, eu não falei vocês. Olha o que diz Lucas 18, 11 a 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Quem? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esse homem entra, diz, batendo no peito, porque é o cara. E a palavra de Jesus nesta parábola é que quem faz isso não está justificado. Olha o que diz João 8,33, que obviamente está após o 32 e antes do 36. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí no versículo 33, o povo, os judeus responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ou seja, eu não preciso não, eu já sou livre. Como assim, conhecereis a verdade? Eu já conheço. Como assim, se o Filho vos libertar, sereis livres? Não, nós já somos, nós somos descendência de Abraão. Jesus em ocasião diz assim, ó, se Deus, se o Pai quiser, dessas pedras Ele tira esse povo. Quantos de nós batemos no peito porque somos? Essas coisas, prestem bastante atenção, essas coisas não nos ajudam a um comportamento de humildade quando uma situação é difícil. Porque eu já sou de Deus, então quem tem que me respeitar é as outras pessoas. Não, nós é que devemos respeitar os outros. Porque nós conhecemos Jesus. É quem conhece a Jesus que deve respeitar os outros. Esse povo de Israel não quiseram um Messias que estava no meio deles. Não aceitaram a palavra da libertação. Aí alguém possa dizer, mas que povo orgulhoso, sim ou não? Mas quantos de nós assentamos no banco e não aceitamos a palavra? Porque se aceitássemos, queridos irmãos, não me tenham por mal, se aceitássemos, esse culto aqui estava cheio de glória e batismo no Espírito Santo. Por favor, diga que isso é mentira. Nós estamos orgulhosamente não precisando mais de Deus. Nós estamos orgulhosamente pensando que já estamos salvos. Nós estamos orgulhosamente não orando tanto quanto, nem jejuando tanto quanto, porque não precisamos. É exagero. Ser fiel hoje para a igreja de hoje é exagero. Ter que dar satisfações, um obreiro ter que dar satisfação é exagero. Para nós estamos muitas vezes pensando que Cristo está em nós, mas nós estamos em crise. Lembrem-se que a palavra de Deus inerrante diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Lembrem-se que daríamos muito mais ouvidos a doutrinas de homens e demônios.
Teríamos comichões nos ouvidos para amontoar mestres para nós, e eles estão na internet. Você encontra todos os mestres fraudulentos que desviam pessoas na internet, e eles estão falando palavras bem colocadas, numa retórica bem bonita, numa colocação bem inteligente, e desviando muitas pessoas. Hoje não precisamos mais de santificar as nossas vidas no que diz respeito às vestes, no que diz respeito às palavras, no que diz respeito aos comportamentos, porque Deus só quer o coração, e está provado por A mais B pelos doutores. Enquanto Deus continua dizendo na sua palavra inerrante que nós temos que trazer o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito para o altar em holocausto. Enquanto a palavra de Deus continua dizendo: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Jesus. Enquanto a palavra dá claro entendimento na pessoa de Paulo, que quer morra, quer viva, contando que seja para a glória de Jesus. Enquanto a palavra fala tantas coisas profundas a respeito de nós termos uma fidelidade a Deus a partir de nós, porque, segundo Paulo escrevendo aos Romanos 12:14, haveremos de dar contas de nós mesmos a Deus naquele dia, prestar contas. E nós vivemos parecendo que as mensagens não falam, mas elas falam. E elas serão, muitas destas mensagens serão relembradas naquele dia. E não adianta chorar naquele dia, nós temos que chorar hoje. Por isso, não se orgulhe da sua fidelidade. Quem é fiel tem que ter um entendimento: sou, mas não o bastante. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que crescer. Eu tenho que ler um pouco mais. Eu tenho que orar um pouco mais. Eu tenho que jejuar um pouco mais. Eu tenho que adorar um pouco mais. Eu tenho que melhorar para o meu Rei. Aleluia! Dá sono nessa hora? Porque as brigas, as conversas que saem de nós, queridos irmãos, parece que nós nunca conhecemos Jesus. Se você vê um crente xingando o outro, o que você pensa? Você, vamos lá, você está vendo aqui o Trifeno e a Trifosa. Aí o Trifeno fala: sua filha de não sei o quê. Aí o outro fala: seu vai não sei aonde. E vai. Mas é os irmãos da igreja. O que você fica? O que você pensa? Imagina Jesus assistindo uma cena dessa, porque ele vê todas. Ele assiste todas. Ele ouve todos os xingamentos que um crente fala. É hora da gente viver diante do Deus que tudo vê. É hora de nós vivermos diante de um Deus que tem olhos, que tudo vê. Então isso provoca em nós temor e tremor. Tem certas mensagens que você passou pelo celular, estou falando pelo Espírito, que se você tivesse noção de que Deus estava vendo, não é possível que você tinha coragem de mandar o restante que mandou. Não é possível, mas isso é um outro assunto. Orgulhar-se da sua fidelidade é a pior coisa que você faz, porque o verdadeiramente fiel pensa que não é, e está lutando. E por último, tem outros tantos exemplos. Orgulhar-se de tal maneira que não reconhecemos Jesus, o Cristo. É difícil? Me prova na palavra. Fácil. Apocalipse 3, fácil, porque o Espírito Santo nos inspira. Apocalipse 3, de 14 a seguir. Estamos ricos. Lembra que nós falamos lá? O texto de Jeremias? Estamos ricos,
abastados e não temos falta de nada. Nós não sentimos falta de nada. Tá, ó. O grupo de louvor está tudo bem, a igreja está tudo bem, os irmãos está tudo bem, não falta isso, não falta recurso, não, está tudo bem. Quem está batendo? Não faltou ninguém, ué? A irmã Maria veio, o irmão João veio, o irmão Zé veio, os irmãos, tantos irmãos vieram, todos estão aqui, eu fiz a chamada. Aliás, a igreja tem estou parafraseando, amém, irmão? Não escandaliza não. A igreja tem uma entrada eletrônica, todo mundo tem seu cartão e passa o cartão na entrada, está aqui, ó, todos os membros estão presentes, não está faltando ninguém. Quem está batendo aí? Sou eu. Ué, eu quem? Não conhece mais a voz. Não conhece que é a voz do meigo Salvador. Fica no culto, mas não consegue parar de conversar, não consegue concentrar. Será que Jesus está ali? Porque antes era diferente. Sentava e o coração tum, 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 tum. Não dava sono. E a gente vinha querendo algo novo. É interessante que a gente sabia de tudo que ia acontecer no culto, mas esperava um novo. Isso é coisa do Espírito Santo quando está em nós com liberdade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E eu cearei com ele, e ele ceará comigo. E Jesus disse, olha, vocês têm que aprender que eu sou zeloso. Volta ao caminho certo. Aconselho que de mim vocês comprem colírio para os vossos olhos, vestes para cobrir a vossa nudez. A igreja está desprotegida, sem Deus, e Jesus está do lado de fora, ela não está sentindo falta, ela não reconhece Jesus, porque está orgulhosamente bem, não falta nada. É por isso que Deus deixa faltar muita coisa para nós, porque enquanto falta, a gente vai buscar dele. É por isso que o maná era derramado uma vez por dia, de manhã, somente para o dia. Se ficasse para o outro, se perderia. Porque Deus queria que o homem dependesse dele cada manhã e que fosse buscar o maná. Deus quer uma igreja que precise dele cada manhã, uma igreja que dependa dele cada manhã. Ele quer um homem, ele quer uma mulher que olhe para o céu e diz, eu preciso do maná deste dia, meu Deus. E se ele encerrar essas coisas e não dar a nós nenhuma falta, a gente põe Jesus para fora. Fala para mim que não é. Lembra daquelas angústias que você passou com seu filho, com a sua filha? Aquilo te aproximou de Deus. Não foi Deus esquecendo, foi Deus querendo te curar, te restaurar, trabalhar conosco. Ele fez a gente não saber o que fazer. Quando eu vi a Ana Carolina paralisada, eu não sabia o que fazer. A minha fé alcançava o milagre instantâneo, mas Deus não queria fazer o milagre, Ele queria trabalhar. Agora não tem mais problema para nós, então nós não precisamos mais ver o que precisamos melhorar, o que precisamos buscar. Saia dessa zona de conforto em nome de Jesus Cristo, enquanto é melhor agora. Olha o que diz Lucas 19, tão conhecido, 41 a 44. E quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras,
e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Ele está falando da destruição de Jerusalém, que vai acontecer na época de Tito, no ano 70, etc. E por que essa destruição viria, e por que Jesus está chorando e olhando para Jerusalém, com esse sentimento, e anuncia estas palavras, e ele continua, e conclui, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Sabe o que ele está dizendo? Vocês desejavam o Messias, eu estou aqui, vocês não me veem. Lacai Benácia. Nós desejamos ouvir a voz de Deus, Ele está falando conosco que a gente não ouve. A gente deseja a presença de Deus, Ele está no meio de nós e nós não sentimos. Ele está nos visitando, Ele está aqui, Ele é poderoso para tocar, para avivar, para batizar, para renovar, para curar, para libertar. Ele está aqui. E talvez nesta noite Ele não diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, talvez Ele diga, se alguém sentir que eu estou aqui e perceber que eu já estou no meio de vós. Deus nos visita a cada culto, Deus fala conosco em cada culto, a glória dEle está nesse altar, a glória dEle está presente, mas quem está sentindo? Por favor, quem está sentindo? Por favor, tem alguém que está sentindo? Mas o problema é, nós estamos tão preocupados e tão dedicados a nós mesmos, que não dá para perceber algo tão perceptível. Era tão claro o Messias no meio do povo, Ele estava curando todo mundo, estava ressuscitando mortos, limpando os olhos do cego, levantando os paralíticos, os coxos, curando os surdos, os mudos, fazendo obras extraordinárias, sobrenaturais. Ele esteve no meio de nós e nós não percebemos. Ele passeou no meio de nós. Baruch Shevanai. Você vai esperar que a desgraça te alcance e te mate? Ou você vai mudar de vida? Vai continuar dando lugar ao Satanás, mesmo Deus tendo falado como falou contigo? Mesmo com todas as experiências que Deus te deu, vai continuar? É por isso que lá no inferno, escute isso, lá no inferno vai ter gente xingando Deus dia e noite, e pessoas que andou no meio de nós, porque acreditaram tanto soberbamente que estavam salvos, que quando descobriram que estavam condenados, culpou Deus. Deiva Sudai. Quem tem ouvidos, ouça esta palavra. Arobenahasubia. Pare de ficar julgando as pessoas e julgue a si mesmo. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Pare de procurar pecados nos outros e ache os seus. Quando você olhar para os seus pecados, os dos outros vão desaparecer. Quando você olhar para os seus pecados, você não terá coragem de acusar os outros. A palavra de Deus diz em Lucas 5:8, que Pedro, ao experimentar a pesca maravilhosa, ele corre para Jesus e se dobra diante dele e diz: afasta-te de mim que sou pecador. O Pedro não olhou,
e não julgou os outros, mas quando viu a santidade desse Jesus e o poder dele, ele disse: não posso andar com ele, eu sou quem sou. Então ele se dobra diante de Jesus e: afasta-te de mim, que sou pecador. E Jesus olha para ele: tu pescas peixes, mas agora pescarás homens. Eu vim mudar a sua vida, eu vim converter a sua vida, eu vim mudar, Kadabashai, aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo, não se orgulhe ao ponto de não ver Jesus, de não reconhecer Jesus, de não ouvir Jesus, e Ele está falando comigo e com você. Era a voz do Senhor. Quando Pedro fala: aparta-te de mim que sou pecador, dá-me uma aplicação num certo aspecto aqui. Porque tem muita gente que se considera tão pecador que Deus não é tão salvador quanto deveria ou poderia. Meus pecados foram muitos, não tem como Deus me perdoar. Eu errei demais, eu falhei demais, eu enganei demais, eu matei demais. E orgulhosamente, sem perceber, não se acha digno. E eu digo orgulhosamente, porque se houvesse uma humildade à altura, haveria um derramamento diante dele, dizendo: tem misericórdia de mim. Você entende isso ou não, Daracai? Tem pessoas que Deus já perdoou, mas ela não se perdoa, está se considerando maior que Deus. O poder do perdão de Deus é o poder que abrange os céus e a terra, o passado, o presente e o futuro. O perdão de Deus é incalculável, o perdão de Deus é para todos os arrependidos. Alguém chegou para mim em algumas ocasiões, pessoas chegaram para mim em certas ocasiões, muitas, e disseram: eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. E eu falo: então você é maior que Deus. Não, não sou. Se Deus é maior que você, perdoou, por que você não se perdoa? Não, usa. Olha, faça o seguinte, olhe para frente. Se perdoe e agora faça o dobro do que você faria para esse Jesus que te perdoou tanto. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Adakassai. Eu tenho certeza que Deus não queria que o pródigo saísse de casa. Mas como ele saiu, Deus trabalhou com ele. E quando ele volta, Deus recebe ele, abençoa ele, perdoa ele, mata o cordeiro por ele, faz festa para ele. Eu estou aqui já aplicando a passagem, o Deus generoso, o Deus amoroso. E eu tenho certeza que esse pródigo, a segunda glória foi maior do que a primeira na casa do Pai. Porque agora ele sabe de fato quem é o Pai, ele experimentou a generosidade do Pai. Ei, se você confessa seu pecado e abandona, a generosidade do Pai é tão grande, que ele matou um cordeiro, e ele fez uma festa no céu para os pecadores arrependidos. Por isso, se você conhecer o Filho, verdadeiramente o Filho vai te fazer livre. Tem alguém batendo aí. Tem alguém batendo na porta do seu coração. Tem alguém dizendo: lembra-te onde tu caíste. Volta e arrepende-te. Lembra. Faça uma reflexão. Volta.
Volta ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte a cantar como cantavas, a pregar como pregavas, a obedecer como obedecias, a fazer como fazias, a servir como servias. Saia desse lugar onde você não adora mais, não abre a boca mais, só fica pensando na sua vida. Saia desse lugar, vem para Jesus. Quando Jesus está, nós somos livres para adorar, livres para servir, livres para dar glória a Deus, livres para crer numa nova história. Aleluia. Será que Jesus tem poder para perdoar seus pecados? Será que Ele quer perdoá-los? Ele veio para isto. Ele veio para isso. Ele não veio para outra coisa senão para perdoar. A oferta de Deus na cruz é: eu te perdoo. Jesus na cruz, a pregação é: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Quantas vezes? 70 vezes 7. Agora a pergunta é: você se arrepende? Você quer abandonar esse pecado? Porque a Bíblia, não existe um lugar na Bíblia qualquer, não existe na Bíblia qualquer lugar que diga que Deus perdoa alguém que não pediu, que não quis, que não se arrependeu. Tem que ter uma atitude, tem que ter um arrependimento, tem que ter uma mudança. O Senhor tem uma proposta para nós nessa noite. Como vencer o orgulho segundo a palavra que Deus está dando nesta noite? Diga comigo: descendo. Desce desse pedestal. Você precisa de Jesus urgentemente. Desce dessa arrogância. Desce dessa sabedoria toda que nunca te deixa consertar a sua vida. Desce dessa sua posição que você nunca muda, que nunca consegue mudança. Desce daí. Lembra-te onde caíste, de onde caíste. Faça alguma coisa por você. O que aconteceu com o nosso texto básico para a campanha? Quando Naamã foi convencido, o que ele fez? Desceu ao Jordão. O problema é, se Naamã não tivesse sido convencido, não desceria ao Jordão. Então a pergunta básica, a principal nessa hora é: você está convencido que precisa mudar? Eu estou convencido que eu preciso mudar, que não é assim. Que se é para Deus tem que ser diferente, que se é para Deus tem que ter um compromisso verdadeiramente, que se é para Deus e é para a eternidade, eu tenho que mudar mesmo, porque quem está ligado na videira de João 15, dá fruto e mais fruto ainda, ou seja, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vive uma vida para a glória do Pai. Será que eu quero e eu sou convencido de que eu preciso descer nessa noite? Ou eu não preciso, eu já estou bem demais? João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu, o próprio Filho teve que descer. E mais que isso, ele fez uma jornada, desde a eternidade, quando decidiu vir por mim, por você. Está prestando atenção? Tudo foi por você. Ele está na glória, ele está perfeito, não há dor nele. Não há mancha nele, não há sujeira nele. Ele é a glória e o resplendor do céu. Mas ele decide descer. Eu vou lá, meu Pai. Está escrito sobre mim no rolo do livro.
E ele desce ao ventre de uma virgem. Meu Deus, é o pastor Tiago falando, né? 9 meses dentro de um ventre, o Deus. Para quem? Por quem? Por um miserável pecador. Que orgulhosamente diz que não pode adorar hoje, porque ele está lá 9 meses. E aí ele passa, eu vou falar isso para você entender, mas não é, tá bom? Ele passa pelo ridículo de ser um bebê chorão. Você entendeu? Ele está fazendo tudo isso por amor e é perfeito. Mas ele está chorando dentro de um berço, dependendo do cuidado de uma Maria. Para você ser liberto. Para curar seu casamento. Para mudar um estúpido. Para converter um ladrão. Um cachaceiro, um drogado, um cocaíneiro, um heroína. E ele está lá suportando. Mamar, chorar para mamar, passar pela troca de fraldas, que não sei como era na época, eu não estudei para isso. Adolescente, passa por um período de perseguição, vai entrar nas tentações, porque em tudo foi tentado. Aí ele faz o bem e vai para a cruz. Os que deveriam recebê-lo, o condenam e arrumam um jeito das pessoas dizerem: solta Barrabás, crucifica Jesus. E nós orgulhosamente fez porque quis. Tem um julgamento. Mas ele veio e desceu. Desceu até o túmulo. Mas chegou a hora. O céu estremeceu. O coração do pai se encheu de amor por esse filho tão honrado. Vale a pena amar um filho como esse, que mesmo na cruz pede para eu não condenar as pessoas, mas perdoá-las. Que ele entrega a sua vida por esses que não valiam nada, sendo injuriado, não injuriava. O céu estremeceu e a glória de Deus entrou naquele túmulo. Orabasadaia, aleluia. E o cordeiro que foi morto ressuscita um leão da tribo de Judá, cheio de glória e poder, e ainda anuncia na terra: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Os humilhados são exaltados. O que muitas vezes nós não entendemos é que esse é o nosso caminho, para que nós não nos exaltemos. Por isso Tiago 4, 6 a 10, para nós encerrarmos. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, já que Ele dá graça aos humildes. Precisa de humildade para se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste o soberbo diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias,
e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Fique sobre os pés. Eu quero chamar quem quer vir aqui à frente para se humilhar na presença de Deus. Se você quer, saia do seu lugar. Mas não venha porque se sente obrigado. Não é assim que funciona com Deus. Com Deus só funciona se fizermos de todo o coração. Por isso ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque o coração é o centro da sua vida. Se você der o coração inteiro, Ele terá você por inteiro. Preste atenção em algo aqui para a gente orar. Cheguem mais à frente, por favor. Capítulo 18, capítulo 20 de Mateus, capítulo 22 de Lucas. Há uma discussão. 18, primeiro, tem uns discípulos, os Boanerges, eles querem lugar de honra ao lado de Jesus. Um filho à direita, outro à esquerda. E aí Jesus olha para eles e fala assim: não é assim, eu não estou entendendo vocês. Porque isso aí compete ao meu Pai, mas vocês poderiam beber do cálice que eu vou beber? Passar pelo que eu tenho que passar, vocês podem. Eles até atrevidamente, perdão pela palavra, disseram sim. Aí Jesus disse: não, vocês podem até passar, mas sentar à direita ou à esquerda é com meu Pai. Ou seja, Jesus, ele não aprovou aquele desejo. Por que alguém estaria preocupado com o lado direito ou o lado esquerdo, se eles já estavam salvos? Se ser salvo já é muita coisa. Aí eles vão discutir, e eles estão discutindo quem é o maior no meio deles. Quem é o maior entre nós? Quem sabe, né? Eu vou parafrasear o Pedro: eu sou o maior, eu andei sobre as águas, eu sou o maior. E o João disse: não, eu sou o maior. Quem sabe, não estou falando que a Bíblia diz isso. Não, mas eu sou o maior, eu reclino no ombro do mestre, eu tenho mais acesso a ele. Aí cada um foi dizer o que acha que é maior. Enquanto isso, Jesus pega uma criança e traz por meio deles. Quem sabe ele colocaria, vamos imaginar, a criança sentada aqui. E diz: ninguém. E quando ele disse ninguém, ele estava falando para todos. Ninguém verá o reino de Deus se não se comportar como uma criança. Porque o governo de Deus, o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Aqui o maior é aquele que realmente se destaca. No meu reino, o menor, que é o maior. No meu reino, se não comportar como essa criança, o que uma criança faz? Quando a mãe bate na criança, chora, vem e beija a mãe. Como nós temos dificuldade de beijar quem bateu em nós. A criança não tem essa dificuldade. No meu reino, quem quer chegar primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja quem serve. Está na hora de nós repensarmos as nossas vidas com Deus. Porque o maior é o que serve. Jesus falou assim: está vendo eu aqui? Eu não tirei as vestes de cima, eu não vim molhar os pés de vocês e lavar. E vocês dizem que eu sou o maior. Aprendam.
Vamos parar de aprender com os mestres desse tempo e vamos aprender com o mestre dos mestres, o meu Messias, o teu Messias. Aprenda com ele, muda a sua atitude. Porque ele veio para nos salvar, mas a salvação dele não é só, e isso é muito grande, mandar para o céu. Não, a salvação dele é nos libertar na terra, é nos converter na terra, é mudar as nossas vidas na terra, é tirar de nós a ignorância, a arrogância, a estupidez e o orgulho na terra. Então você quer saber, Tiago? Não tem maior, todo mundo é menor. E é bom demais quando um menor é que dá ordem, porque já identifica prontamente quem se considera maior. Então qual que é o caminho? Obedecer. Convém que ele cresça, mas não é só isso. Eu não posso continuar do meu tamanho, não. Para ele crescer, isso é óbvio, preste atenção. Igual, não é? Sim ou não? Está igual? Convém que esse aqui cresça. O que tem que fazer? Não precisa nem mexer. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que a si mesmo se humilhar. O seu orgulho é o seu diabo. Se liberta dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um homem com um revólver apontado para a sua cabeça, Alexandre Pires. Seu orgulho te fará aquele homem puxar o gatilho. Saia sem o seu orgulho hoje, se você quer viver. Nunca entreguei uma mensagem dessa. Saia, Senhor. Deus já te deu toda a experiência que você precisa. Só precisa perder o orgulho. Escute uma coisa. Deus todo dia estende as mãos. Todo dia. Mas vai ter um dia que a mão vai se estender, mas você não vai estar lá mais. Então aproveite que a mão dele está estendida para nós. A mão dele está estendida para nós, pelo amor de Deus. Feche os seus olhos então. Faça algo para que Deus note que está acontecendo um arrependimento. Porque arrependimento é o escorregador que me leva para baixo. Faça o que você quiser fazer, ajoelhar, levantar a mão, pôr a mão no coração, mas se fizer algo que seja sincero, que seja o seu jeito de se render. Hoje a mão de Deus está estendida. Arrependa. Arrependa.
precipite com as tuas palavras diante daquele que está no trono. Sejam poucas as tuas palavras, porque haverás de dar conta sobre elas. O Senhor é misericordioso para te perdoar. Ele é poderoso para te tomar pela mão mais uma vez. Karabaim Badas Yavanagai. A oferta é preciosa. Faça como aquele homem. Ele estava no campo. Ele achou um tesouro. Voltou à cidade, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo por causa do tesouro. Deixa tudo o que você precisa deixar por causa desse tesouro. Ele é o seu Messias. Ele é o seu Salvador. Ramana Kassadai Vadas Yamantu Rabianai Rakabasamanai Gadu Shevai. Problemas de pecados sérios devem ser tratados com seu líder, com a sua líder. Mas os pecados que você cometeu entre você, sua esposa, seu esposo, pai, filho, mãe, peçam perdão um para o outro. Ramandarakasuramai. Desça o tanto que é preciso descer. Desça onde está a água. Desça até onde está a fonte. Desça onde está o seu socorro. Desça lá. Ravanaksavaramas Toromana Viatahamasu. Sinta a presença dele perdoadora, saradora, restauradora, fortalecedora. Vai se amanda. Essa obra é para quem veio à frente. Não adianta buscar se você não tem humildade de vir à frente. Não adianta buscar. A palavra é quebra o orgulho. Quem veio na frente quebrou o orgulho. Quem se ajoelhou quebrou o orgulho. Quem falou com Deus quebrou o orgulho. Rabassada está descendo. Quem desce tem um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Receba aí o Espírito Santo que te enche, que te fortalece, que te dá graça, que forma Cristo em ti. Receba aí a presença do Senhor que te ajuda, que veio justamente para ti pela pessoa do Espírito Santo. Ele é uma dádiva, ele é um dom, ele é um presente de Deus para nós. O Espírito estará em vós, e ele vos ajudará, permanecendo em vós e não deixando a vós. Deixa aí o Espírito encher, deixa aí o Espírito convencer. E com seus olhos fechados ainda, imagine que nas suas mãos está uma caderneta e uma caneta. Qual é o seu propósito? Humildemente, a partir de hoje, diante da presença do Todo-Poderoso, escreva, tome as decisões, Tarácia. Não podemos ouvir e continuar assim. Temos que ouvir e levantar propósitos. Em nome de Jesus, escreva na caderneta: a partir de hoje eu perdoo fulano de tal, eu perdoo ciclano de tal, porque eu não sou grande. Grande é aquele que me perdoou. A partir de hoje eu me perdoo pelos meus fracassos.
A partir de hoje serei mais fiel ao Senhor com sua graça. A partir de hoje Deus terá um adorador. A partir de hoje não ouço mais músicas mundanas. A partir de hoje na minha vida tudo será para a glória de Deus. Escreva na caderneta. Ramassurabacai. Escreva os seus propósitos. Agora levantem as duas mãos ao céu com olhos fechados. Pai, eu preguei a palavra debaixo da angústia, do peso, mas o Senhor me deu graça. Agora eu peço a Ti que as pessoas que decidiram como eu a viver uma vida com mais humildade, uma vida que é Tua de verdade, para Ti, para a Tua glória. Essas pessoas que tomaram decisões aqui à frente, Senhor, a todos nós, derrama graça suficiente, graça suficiente, graça suficiente, graça suficiente. Eita massa daí, você não sabe o poder da graça. A graça fez Paulo ser quem ele foi. Gadácia, receba graça. Ei, na massa, receba graça, receba graça, pois a graça nos basta. Receba graça, receba graça, receba graça, e o espinho não te fará murmurar. Receba graça, e o espinho trabalhará um homem, uma mulher melhor. Receba graça, receba unção, receba a presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Agora adore a Deus com palavras, adore a Deus, abra sua boca, porque o Filho vos faz verdadeiramente livres. Ninguém te impede de gritar de amor por Jesus, de gritar eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Abra a tua boca e não seja orgulhoso para poupar palavras a quem merece toda adoração, toda glória, todo louvor. Aleluia!